Olá pessoal, sou o professor Roberto e estamos iniciando nossa disciplina de máquinas e equipamentos, ou seja, essa é a nossa aula de número 1. Então, algumas competências da disciplina, alguns objetivos que nós vamos alcançar, e entre eles estão identificar as máquinas e equipamentos e ferramentas utilizadas na construção civil, selecionar máquinas e equipamentos utilizados na construção civil segundo a avaliação das características e rendimento. Nosso quarto objetivo: interpretar as normas técnicas específicas de conformidade das máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados na construção civil. Identificar os materiais e técnicas construtivas que causem menor agressão ao meio ambiente. Ou seja, nós iremos estudar sobre os diversos tipos de máquinas, equipamentos, ferramentas utilizados dentro da construção civil, dentro da área de vocês. Observar o melhor manuseio possível de algumas máquinas, principalmente aquelas que trabalham diretamente com o profissional de edificações. Então, para início, iremos diferenciar um equipamento de uma ferramenta. Equipamento é tudo aquilo que serve para equipar conjunto de apetrechos ou instalações necessárias à realização de um trabalho, uma atividade ou uma profissão. Ou seja, vai ser todo utensílio, todo objeto utilizado ou como segurança ou para a execução direta do trabalho ou de uma atividade. Podendo ser uma máscara, uma luva, um óculos, um capacete de proteção, protetor auricular, e até mesmo algumas ferramentas, na verdade todas as ferramentas. Ferramenta é um utensílio, dispositivo ou mecanismo físico ou intelectual. No caso, para essa disciplina, nós vamos trabalhar diretamente com o mecanismo físico, que são utilizados por trabalhadores para mais diversas áreas para realizar alguma tarefa. Ou seja, as ferramentas são objetos diretos para a realização de uma determinada tarefa. Por exemplo, fixar um prego. Muitas vezes já vi gente fixando um prego com um alicate, mas temos a ferramenta correta aplicada àquele serviço, que seria o martelo. Além disso, as ferramentas, se você for procurar um outro conceito, muitos deles pode haver assim: utensílio de metal, ou seja, geralmente as ferramentas são produzidas, fabricadas por algum tipo de metal, que geralmente é o aço. Equipamentos e ferramentas. Ferramentas e equipamentos funcionam como facilitadores da construção civil. Muitas atividades desenvolvidas no canteiro de obra podem ser feitas com mais agilidade e melhor produtividade quando os profissionais têm os equipamentos corretos à sua disposição. Acredito que todos nós, às vezes, vamos fazer algum trabalho, até mesmo doméstico, por falta de um equipamento, por falta de uma ferramenta, não realizamos o procedimento com rapidez, mais facilidade ou com tanta eficiência, por não haver a ferramenta correta para a realização daquele trabalho. Então, nossa disciplina, nós vamos ver as melhores ferramentas para desempenhar em cada função. Para quando você chegar numa obra, como vimos na disciplina anterior, que uma das funções realizadas pelo profissional de edificações é a vistoria de uma obra. Onde você vê um profissional, um outro trabalhador, realizando o serviço com uma ferramenta errada, com a ferramenta não apropriada para aquele serviço. Assim, você poderia recomendar este trabalhador a realizar o serviço da melhor maneira, com a ferramenta correta. Assim, diminuindo o tempo de trabalho e a eficiência também. Além da economia de tempo, a qualidade do produto final fica otimizada com o uso de ferramentas seguras e confiáveis. Então, com a utilização da ferramenta incorreta, não teríamos um produto final de qualidade, ou seja, podendo até estragar o produto final com a utilização de uma ferramenta não adequada
para o tal procedimento. E nesta aula iremos falar exclusivamente sobre os alicates, que é amplamente uma das ferramentas mais utilizadas. Os alicates são ferramentas manuais usadas para funções diversas, como cortar, dobrar ou prender peças, fios, arames e entre outros elementos. Um canteiro de obra completo deve contar com alicate de vários tipos. Para você ter ideia, tem alicate que desempenham a mesma função, mas devido ao local ou material onde ele vai ser utilizado, um deles se sobressai sobre o outro, devido a essas outras características, que vão definir o desempenho dessa ferramenta. E o primeiro alicate do nosso estudo é o alicate universal, que é o mais comum e utilizado, tanto profissionalmente quanto no uso doméstico, por juntar as funções dos alicates de bico e de pressão. Serve para múltiplas tarefas, como cortar, flexionar, endireitar, agarrar, entre outros. Pode perceber que ele é dividido em 3 regiões, onde uma serve para agarrar, a outra serve para aplicar pressão, semelhante ao alicate de pressão, e esta outra região, um pouco mais abaixo, vai ser uma região utilizada para cortes. Muito utilizado esse alicate, principalmente por eletricistas. É o mais comum, né? Até no uso doméstico. Você vê um alicate, se alguém tiver um alicate em casa, geralmente ele vai ter esse alicate aqui, por desempenhar múltiplas funções. O outro alicate, o alicate de corte. As peças de corte são ferramentas projetadas para realizar cortes precisos em arames, fios de cobre, alumínio e aço. O seu formato foi elaborado com o propósito de efetuar cortes mais próximos ao eixo e produzir menos esforço durante as operações. Vocês podem perceber que a parte superior do alicate, ela aparentemente é um pouco mais rígida do que os outros alicates, além de aqui ser uma lâmina bem afiada nesses alicates, para melhor precisão do corte. E temos esses 3 tipos aqui principais de alicate de corte. O primeiro é o alicate de corte diagonal. É utilizado para corte de fios, de cabos e manutenção de eletrônica e informática, além de possuir utilidade como descascador de fios também. É muito utilizado também por eletricistas e na engenharia civil para corte de arames. Alguns cortes mais simples. O alicate de corte torquês, também conhecido como turquesa, é utilizado para arrancar e segurar objetos. Quanto mais longo seu cabo for, maior será a força gerada no objeto. É uma peça indispensável na construção civil para armar e prender com arames as estruturas de ferro. Então, como foi dito, temos algum tipo desse alicate, alguns com cabo um pouco menores, outros com cabo maiores, e a eficiência desse alicate vai estar diretamente ligada ao comprimento do cabo, pois o tamanho do cabo vai determinar a força gerada pelo alicate. Também temos o alicate de corte vergalhão. Como o nome já diz, é utilizado no corte de vergalhões e materiais rígidos, como os pinos, parafusos, correntes, cadeados, entre outros. Ele é um alicate bem grande, aqui na imagem mostra ele um pouco menor. Tem essas versões menores, mas ele, pra vocês terem uma ideia da dimensão dele, esse alicate, mais ou menos assim, já para cortes mais robustos. Em filmes, em séries, você pode ver, quando você vê uma corrente sendo quebrada, geralmente é utilizado este tipo de alicate aqui. É um alicate bem forte, bem rígido. Vocês podem ver a dimensão dele aqui em relação ao homem, muito grande, esse alicate. Outro alicate é o alicate bomba d'água. É ideal para reparos hidráulicos e gás, além de possuir uma regulagem que se adapta a vários tamanhos de canos de PVC, ferro ou cobre. Por possuir tamanha facilidade, praticidade e rapidez em ajuste de objeto, a ferramenta torna-se uma peça indispensável em caso de emergência de vazamento.
Você pode perceber aqui que essa região aqui ela serve para regular o alicate, a abertura do alicate, a fim de ter um ajuste perfeito em qualquer objeto. Outro alicate, o alicate de pressão, o alicate versátil para aperto de porcas e parafusos, ou uso para fixação de produtos para solda e cola. Sua eficiência se dá na grande pressão de aperto que consegue exercer. Seu sistema de fácil regulagem, através do parafuso do cabo, oferece grande pressão de aperto onde quer que seja aplicado. Também é um alicate bem simples de se manusear e um alicate bem eficiente para esse tipo de trabalho, somente com parafusos. Temos também o alicate de bico, que possui a mesma função dos modelos comuns, porém seu formato é diferenciado e adequa-se às necessidades dos profissionais. Sua ponta fina é utilizada para manutenção elétrica em locais de difícil acesso, servindo para pegar, apertar, segurar e cortar. Ele está disponível em modelos variados de cabos e isolamentos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que sempre que ele vier com esse cabo aqui de isolamento, o seu modelo vier exclusivamente com esses cabos, quer dizer que esse material ou que essa ferramenta ela é utilizada praticamente exclusivamente onde tem locais com eletricidade, com locais onde passam corrente elétrica, ou seja, uso praticamente exclusivo de eletricistas. Por exemplo, nosso exemplo anterior, alicate de pressão, alguns modelos vêm com esse isolamento e este modelo já não vem com esse isolamento, porque necessariamente não vai ser utilizado em locais onde tem a corrente elétrica. Por exemplo, o alicate universal sempre vem com isolamento. A turquesa, que nós acabamos de falar, nem sempre ela vai estar com isolamento. O alicate de corte em geral, tirando a turquesa, eles vão vir com isolamento, pois são alicates, são ferramentas que são utilizadas em rede elétrica. O seu bico também ele não vem sempre torto dessa maneira, pode vir reto. Ele torto assim, ele é para se adentrar em locais de mais difícil acesso, locais um pouco pequenos, e facilitar o acesso a esses locais. Você pode ver que, semelhantemente ao alicate universal, ele também tem 3 regiões, com as mesmas funções do alicate universal: corte, pressão e aperto. Temos também o alicate cripador, indicado para desencapar, cortar e cripar fios de rede. O cripador efetua uma atividade com total precisão e agilidade. Ele esmaga os contatos do conector, fazendo com que eles entrem em contato com os fios do cabo de rede. Então, temos o cabo de rede, temos os conectores. Esses cabos de rede, com auxílio do alicate cripador nessa região, ele vai se conectar com o cabo de rede, fazendo com que haja esse aperto, essa pressão, e fixe o cabo nos conectores e com seus contatos devidamente desencapados. Outro alicate é o alicate desencapador, como o próprio nome sugere, é utilizado para desencapar fios e também cortá-los. O alicate apresenta lâminas que podem ser reguladas de acordo com o diâmetro dos fios. Temos algumas versões desse tipo de alicate. Este é o que eu mais gosto, pois ele possibilita que haja um desencapamento do fio no meio do fio, sem que tenha que cortar a sua estrutura metálica, como você pode ver aqui nessa imagem. Com outro alicate isso é bem mais difícil de se realizar, e ele é muito fácil essa atividade para ser realizada nesse alicate. Os outros tipos, temos esses outros 4 tipos, tem até outros mais que são utilizados, que servem também para desencapar. Este aqui, semelhante ao outro, vocês podem perceber aqui, que tem um ajuste para o tamanho do fio. Outro alicate, o alicate de anéis, eles são constituídos por extremidades com 2 pontas bem finas
para encaixar no olhar dos anéis de retenção. São utilizados na montagem e desmontagem de anéis de segurança e na colocação e retirada de anéis internos e externos dos equipamentos, máquinas, entre outros. Para quem não sabe, os anéis de retenção eles são usados para impedir o deslocamento de eixos, também para posicionar e limitar o custo dos eixos, além de evitar o contato entre eixos. Ele é muito utilizado em peças mecânicas, por exemplo, o motor de carro tem anéis de retenção no pistão. E aqui temos um anel de retenção, um dos exemplos de anéis de retenção. E aqui o alicate de anel. Você pode ver que essas pontas dele é basicamente para fazer esse trabalho. Outro alicate, alicate rebitador. O rebitador foi desenvolvido a partir da necessidade de unir de maneira segura, rápida e precisa dois ou mais componentes por meio de rebites, que é este componentezinho. Rebites de alumínio ou de aço. São leves e compactas e estão disponíveis em modelos variados, com design convencional, em sanfona ou em alavanca. Para quem não sabe o que é uma rebite, pode lembrar daquela peça, aparentemente parece ter um parafuso, que fica nas carteiras escolares. Temos principalmente na parte de apoio e no braço da carteira. Aquela peçazinha que parece um parafuso, na verdade é uma rebite. E é colocado com esse nosso alicate aqui. Geralmente ele vem desses dois modelos, o anterior que já foi mostrado e este outro. Outro alicate, o alicate eletricista, serve para fazer serviços eletrônicos minuciosos e delicados, para cortar placas de circuito. Por caber exatamente na palma da mão, você pode cortar com o máximo de cuidado e controle. Possui cabo com abas de proteção e abertura controlada por mola, facilitando o manuseio. Geralmente o que vai diferenciar esse alicate dos demais é o seu tamanho e essa mola aqui que você pode perceber aqui. Não que alguns outros não tenham, como o alicate Costa tem uma, pode vir às vezes vem com a mola ou com alguma outra utensílio que facilita o manuseio. Mas este alicate aqui ele também tem umas serras para facilitar o corte dos materiais. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fico com Deus e até a próxima.